pensei, e a pessoa aparece. Eu tive uma experiência com o Ronaldo Fenômeno, quando ele se lesionou. Eu falei assim, caramba, tem meses que eu não vejo uma notícia do Ronaldo. Será que ele não vai voltar a jogar, coitado e tal? E aí chegou na hora do almoço, Ronaldo se recupera, está voltando aos gramados e tal. Acho que era... Tinha um amigo que jogava com um crucifixo na mão, pequenininho, e ele falava que aquilo ali dava sorte, e aí sempre que tava com o crucifixo na mão, e ele sempre jogava desse jeito. A gente ia jogar em vários lugares, e ele sempre com o crucifixo na mão. Você fala, funciona pra você, beleza. Entra no campo, quantos jogadores, né? Fazem o nome do pai também. Eu faço isso. Aí. Tem uma história que é mais ou menos assim. Um cara batia sua cabeça contra um poste toda noite. Vou chutar aqui que eu não lembro os detalhes, tá? Toda noite de lua cheia. E os amigos achavam aquilo esquisito. Você tá ficando doido? Pra que você tá fazendo isso? Pra evitar que os elefantes invadam a cidade. Aí a galera riu, né? Mas como assim? Nada a ver. Como é que você conecta a batida de cabeça no poste com elefantes não invadirem a cidade? Mas funciona. Funciona. Você acredita que funciona? Você tá vendo elefantes aí invadindo a cidade? Me fala a última vez que elefantes invadiram a nossa cidade. Então, muitas vezes as pessoas mantêm certos rituais porque parece que funcionam. Elas observam certas circunstâncias no mundo que comprovariam a eficácia daquele ritual. O problema disso são os nossos vieses cognitivos, que nos atrapalham de observar de forma mais sistemática como o mundo funciona, deixando a gente mais inclinado a querer confirmar a nossa crença e não observar aquilo que pode refutá-la. Isso, em resumo, é chamado de viés de confirmação. É como se fosse assim, eu orei, consegui o meu emprego, Deus me abençoou. Tá vendo que dá certo? Eu orei, Daniel, funcionou. E as outras vezes que você não orou? Ou as outras vezes que você orou e nada aconteceu? Nem sempre Deus tem o plano para mim que eu quero. Às vezes Deus está guardando algo melhor para mim. Então, uma maneira de desqualificar uma refutação, saca? Então, eu estou me protegendo contra a refutação. A minha crença está sendo protegida. Ou então, a gente pode ter um esquecimento seletivo. Eu vou te contar uma história minha que tem tudo a ver com isso, inclusive. Relacionamentos acontece muito isso, né? Como assim? O esquecimento seletivo. Pode acontecer também. Quando eu era adolescente e trabalhava para o meu pai no seu escritório de contabilidade, eu fazia entregas, ia à padaria comprar pães, pagava coisas nos bancos e assim por diante. Era office boy. Eu andando pelo centro de Bom Despacho, minha pacata terra natal. Bom Despacho, bom nome. Via de longe uma pessoa que é o Paulo, acho que é o Paulo. Chegava perto do Paulo, não era o Paulo, eu me enganei. Desci o morro, chegando lá embaixo, com quem eu trombava? Com o maldito Paulo. Olha só, eu me enganei lá em cima, cheguei aqui embaixo, depois de 5 minutos, descendo o morro, e trombo com o Paulo. Depois de um tempo, uns dias depois, de longe eu vi o Laranjinha, Dimas, amigo meu até hoje. Cheguei perto e não era o Laranjinha. Entrei no Banco do Brasil para pagar umas guias. Quem estava na fila do banco? Laranjinha. Poder do pensamento. Sabe como eu chamava isso? Engano premonitório. Eu me enganava com a pessoa e aquilo era uma premonição de que eu a encontraria daqui a pouco. E aí eu contei pro Thiago, meu irmão do meio. Thiago, eu acho que eu tenho um poder paranormal, cara. Aí eu contei a história toda e ele falou, tá, interessante, mas e às vezes que você não encontra a pessoa depois? E eu, como assim? Toda vez que você se engana, você encontra a pessoa depois? Eu, toda vez? Não sei, mas tá frequente eu encontrei umas 3, 4 vezes no último mês e tal. Passa a observar então e anota. Aí eu comecei a anotar. A grande maioria das vezes eu não encontrava ninguém depois. Eu me enganava e não encontrava, mas eu me esquecia que eu não tinha encontrado a pessoa depois, criando um viés de memória de que quando eu tinha um engano, eu acabava só encontrando depois. De forma que eu fui vendo que aquilo ali era uma ilusão que eu estava criando, era um viés de confirmação meu. Totalmente seletivo. Totalmente seletivo. E mais, as pessoas que eu encontrava,
que era na minoria dos casos, eram pessoas que frequentemente estavam naqueles locais. Numa cidade pequena. Numa cidade pequena, Laranjinha, como eu, pagava guias em banco, e o Paulo vivia na Lan House. Em uma época, ele inclusive trabalhou na Lan House. É como se eu tivesse a expectativa de encontrar essas pessoas e, na expectativa, eu ficasse mais suscetível a ver o rosto dessas pessoas em outros rostos. Ou o perfil, né, o bonezinho de longe do Paulo, Laranjinha com a sua barriguinha e assim por diante. Mas tem umas que são inexplicáveis. Tipo, você pensa, às vezes, num parente distante. Você não encontra há anos. 3, 4, 5 anos. E aí, de repente, a pessoa te liga ou te manda uma mensagem. Já aconteceu com você? Já aconteceu coisas parecidas. Tipo, não pensava nesse cara faz tempo. Pensei e a pessoa aparece. Você fala, não é possível, cara. Eu tive uma experiência com o Ronaldo Fenômeno, quando ele se lesionou lá atrás. Eu falei assim, caramba, tem meses que eu não vejo uma notícia do Ronaldo. Será que ele não vai voltar a jogar, coitado e tal? Na época do Milan? Eu acho que era. E aí chegou na hora do almoço, Ronaldo se recupera e está voltando aos gramados e tal. Acho que era Inter, né? Não era Inter de Milão? Inter de Milão, Talvez. Uniforme azul que ele dá pedalada e o joelho. Eu acho que era azul e preto, né? Com listras. Eu acho que era isso. E aí, cara, no dia que eu pensei que tinha muito tempo que não falavam nada sobre ele, a notícia que ele ia voltar aos gramados. Eu, caraca, o que é isso? Eu já tive várias experiências assim, de me lembrar de alguma coisa, de pensar que tem muito tempo que não acontece isso ou aquilo, e algo acaba acontecendo. Mas muito provavelmente, Carlos, é justamente o viés de confirmação, ou um viés de memória que está atuando aí. Ou seja, cara, todos os dias você vai se lembrar de algum amigo seu, de algum familiar seu, alguma coisa que aconteceu. Todos os dias. Mas como nada de especial acontece naquele dia ou no dia seguinte, a vida simplesmente segue, ninguém te liga, ninguém te manda um e-mail, nada demais acontece. Ninguém morre, a morte também chama atenção, ninguém engravida. Você se esquece, cara. Mas, uma vez, isso aqui eu estou descrevendo a lei dos grandes números, que é uma explicação para isso, tá? Quando você tem uma amostra muito grande de pensamentos, de lembranças ou de sonhos, em algum momento aquele pensamento, aquela lembrança ou aquele sonho vai bater com a realidade. É uma coincidência. Só que a gente, instintivamente, procura padrões o tempo inteiro. O nosso cérebro foi programado para conectar aqueles pontinhos que eu te expliquei lá atrás. Sim. Então, se qualquer coisa relevante acontece comigo e teve um acontecimento prévio, próximo no tempo, que parece ter uma ligação com aquilo, a gente conecta. É bingo, né? Bingo, porque do ponto de vista adaptativo é importante a gente repetir, a gente fazer de novo aquilo que gerou a coisa boa, a coisa que tem um valor de sobrevivência pra gente. Se você gostou desse corte, com certeza vai gostar do episódio completo. Vá aqui na descrição, pegue o link e saiba muito mais sobre crenças, superstições e por que fazemos certas coisas sem nem saber. Trouxe aqui Daniel Gontijo, ele que é doutor em neurociência, psicólogo e um super especialista sobre o assunto. Se inscreva no nosso canal, deixe seu like e até o próximo Plugado Podcast. Valeu!